Não estou andando conforme diz o feminismo. E o pior é que tem muita gente, muitos homens que deixam e se escoram nisso. Ah não, eu não vou discutir, eu não vou bater de frente. Não é você bater de frente, é você se posicionar como homem. É você agir como homem. Então a palavra de Deus não fala para você espancar a sua mulher, fala para você amar como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele foi capaz de entregar a sua vida pela igreja. Mas Jesus não se submeteu à igreja. A igreja se submete a Cristo. É a visão deturpada que muitas vezes nós temos hoje, que Deus é o Deus que existe para fazer nossas vontades. E é justamente o contrário. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo e temos que andar conforme diz a palavra de Deus. Ah, mas a coisa está feia lá em casa. Está feia lá em casa porque você não se posicionou como homem. E essa é a verdade. Por mais duro que seja, essa é a verdade. Deus nos chamou para sermos o cabeça dos nossos lares, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E precisamos nos posicionar como tal. Porque se você vai dando corda, nunca reclame daquilo que um dia você permitiu. Não permita que você se posicione. Se posicione como homem, porque um lar desestruturado gera filhos desestruturados. Até a psicologia explica isso. Vou tentar fazer aqui para vocês, ó. Vamos isso aqui, ó. Homem, mulher, filho. É o filho, é o homem. Filho homem. Aí o que acontece? O filho homem ele precisa de um referencial. Qual que é o referencial do filho homem? O pai. Isso. Referencial do pai. Qual que é o objeto de desejo do pai? A mãe. Então aqui está certo. O referencial desse garoto vai ser uma mulher. Agora o referencial que esse menino tem é a mãe. Qual que é o objeto de desejo da mamãe? É o pai. E o pai é um homem. Certo? Qual que vai ser o objeto de desejo desse rapaz aqui? O outro homem. Porque ele não teve referencial masculino. A mesma coisa acontece na questão feminina. Se for uma mulher, o referencial que ela tem de mulher, o referencial que ela tem é a mãe. O objeto de desejo da mãe é o quê? É o pai. O pai é um. Mas se o referencial que ele tem, porque o pai se posiciona, a mulher, a mãe está vestindo as calças. E aí o referencial que ela tem de mulher é o pai. Qual que é o objeto de desejo do pai? Vai virar lésbica. Um lar estruturado gera filhos estruturados. Lar desestruturado gera filhos desestruturados. O homem tem que se posicionar como homem, para que a sua família seja estruturada e esteja debaixo do crivo e da bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos ensinou isso, e a palavra de Deus nos ensina isso. Você vê isso tanto em Colossenses, quanto você vê isso também em 1 Pedro. Você vê falando sobre a família, Paulo falando sobre a família, como ela tem que ser estruturada, como ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Por isso que como homens nós temos que buscar a referência para que o nosso lar seja um lar de bênçãos. E aí, meus amados, como eu vejo que eu estava falando com os irmãos que o Espírito Santo ele estava conduzindo tudo desde o tempo lá atrás. Aí no domingo, o pastor Coutinho já falou sobre pagar o preço. Aí hoje, quando eu chego
chego, quando a gente está aqui ministrando, nosso irmão ministra o texto da palavra de Deus de hoje, que é sobre a cura de Naamã, onde nós vamos trazer a reflexão de que nós precisamos resgatar o ser homem da palavra de Deus, ou seja, a restauração, o preço da restauração. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês abrissem suas Bíblias, em 2 Reis, capítulo 5, e que acompanhassem comigo nesse texto, porque durante o momento, eu não vou ler o texto inteiro, eu estarei lendo o texto e discorrendo a respeito dele, os pontos que nós estaremos trabalhando nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. Podem ficar assentados, porque eu não vou ler o texto todo, mas vocês precisam ficar com as suas Bíblias abertas nesse texto, para vocês estarem acompanhando comigo, amém? Podem se assentar. 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Nós estaremos falando sobre o preço da restauração. Nós sermos restaurados como homens em nossos lares, conforme diz a palavra de Deus. Amém? Acompanhe comigo aí. 2 Reis, segundo livro de Reis, não é segundo a Reis, porque não foi escrito aos reis, mas pelos escribas. Então é o segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Minha versão vai estar um pouco diferente dos irmãos, porque nós sabemos que existem várias versões. Existe a RC, revista corrigida, a RA, revista atualizada, existe a RAC, que é revista atualizada e corrigida, existe a NVI, que é a nova versão internacional, e existe também a versão da nova linguagem de hoje, que eu não recomendo os irmãos, em hipótese alguma, mas eu recomendo essa NVI, que é uma tradução mais, é uma tradução clara na linguagem de hoje. Não é uma linguagem tão rica quanto a RC, porque são palavras um pouco catedráticas, né, vamos dizer assim, mas é uma linguagem mais tranquila, mas não foge dos padrões bíblicos. NVI. Essa é a linguagem que estarei lendo com os irmãos aqui. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, olha você ver, honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Naamã foi contar-se ao Senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, segundo 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Vamos parar por aqui. O primeiro ponto, ou a primeira coisa que nós temos que fazer para sermos restaurados, é ter fé, é acreditar. Para nós nos posicionarmos como homens, nós temos que fazer como Naamã. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que existe um Deus que tem poder para restaurar a nossa vida, restaurar o nosso lar, restaurar o nosso casamento, restaurar a vida dos nossos filhos. Nós precisamos acreditar, irmãos, e ter fé não é um sentimento que vai nascer no seu coração. Ter fé é uma escolha. É aquela escolha enquanto todos recuam, você escolhe avançar.
Enquanto todos dizem não, você diz sim para o Senhor. Ter fé é você se posicionar com Deus e não se posicionar com a multidão. Porque a multidão vai ver o impossível, mas você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Nós não temos que andar com a multidão, e meus amados, nós já estamos cansados de ver, e quem tem lido a Bíblia vai ver que a voz do povo não é a voz de Deus. Ah, mas está todo mundo fazendo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que vai para o inferno, e são muitos. Quantidade, Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Deus não está olhando a multidão que está indo para outro caminho. Deus está olhando para aquele servo que está caminhando sozinho, porque tem fé. Está andando no deserto sabendo que vai chegar na água, porque tem fé. Deus olha o coração que tem fé. Deus não olha o coração que duvida. E aqui nós vemos através da vida de Naamã que ele teve fé. E o que é fé? O que a palavra de Deus fala a respeito de fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita. Aleluia. Você não vê, mas você espera. Porque você crê num Deus de promessas. Aleluia. E Deus, Ele não é como nós. Nós, para alugar uma casa, a gente precisa de quê? Um fiador, né? Deus não, Ele é o fiador das suas casas. Porque tudo aquilo que Deus falou irá se cumprir. E o verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima precisa crer que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Irmão, irmã, não fique com medo, porque Deus vai honrar a sua fé. Ele é poderoso para honrar a sua fé. Não fique com medo porque você está andando sozinho e a multidão está indo para o outro lado. Deus vai honrar aquele que tem fé. Glória a Deus! Aleluia! Aquele que crê que Ele vai recompensar. Meu Deus! Não tenha vergonha de orar em sua casa sozinho. Não tenha vergonha de ir na sua casa você ler sozinho a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você tem que ser o exemplo. As pessoas não seguem o que a gente fala, elas seguem aquilo que nós fazemos. Conforme a palavra de Deus fala, Paulo fala em Coríntios, nós somos cartas vivas. Quando as pessoas olham para você, o que elas estão lendo? Quando os seus filhos estão olhando para você, o que eles estão lendo? Quando sua esposa está olhando para você, o que ele está lendo? Por isso que lá em Provérbios fala, né? 22, ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Porque se ela cair, você vai estar lá podendo ajudar ela a levantar. E se você cair, você vai mostrar para ela que você tem um Deus que vai te levantar. Salmo 37, ainda que caia, não ficará prostrado, porque Deus sustenta o justo. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi Deus desamparar o justo, nem sua descendência mendigar. Esse é o nosso Deus. É o Deus que é revelado por meio da palavra, e é nessa palavra que nós temos que crer, meus amados. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38 e verso 39, fala justamente isso, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não terá prazer. Nós temos que crer, nós temos que acreditar
nós temos que nos posicionar. E ainda que nós não vejamos, nós precisamos crer que Deus fará a obra. Igual aquele jovem que estava perto do servo de Elias. Eu estou vendo uma mãozinha. O servo estava vendo a mãozinha. Elias estava vendo a chuva. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter visão de águia. Nós temos que olhar com os olhos da fé. E com os olhos da fé você vê o impossível de Deus, o mover de Deus. Mas eu não consigo. Realmente, nós não conseguimos. Fazemos como Davi. Você vem para cima de mim com seus escudos e lanças, mas eu, pequenininho do jeito que sou, eu vou sobre você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que crer naquele que tem o poder para te fortalecer, naquele que tem o poder para te levantar, aquele que tem o poder para mover o impossível na sua vida. E é Ele que vai fazer a obra. Só que você tem que se dispor, porque Deus usa o vaso que está preparado. Amém? E a segunda coisa que nós vemos nesse texto, para que Deus, o preço da restauração da nossa posição de homem em nosso lar, o preço que nós temos que pagar é sair do comodismo. Meu irmão, nada vai cair do céu. O que cai do céu é chuva. Nós temos que nos posicionar. Naamã ele creu. Naamã saiu da Síria e foi buscar a bênção dele lá em Israel. Às vezes a gente fica dentro de casa, achando, não, Deus vai fazer. E a gente não ora, não lê a Bíblia, não dá exemplo, não se posiciona. Aí Deus vai olhar assim e falar assim: aqui, meu irmão, eu ressuscito, mas você tem que tirar a pedra. Você tem que se posicionar. Deus quer ver você fazendo alguma coisa. Meu irmão, você vai olhar a Bíblia, você vai abrir a Bíblia, você vai ver que Deus não chamou ninguém à toa. Deus não chamou nenhum vagabundo. Quando Deus chamou Moisés, o que ele estava fazendo? Pastoreando as ovelhas de Jetro. Quando Deus chamou Elias, o que ele estava fazendo? Quando Deus chamou Eliseu, o que ele estava fazendo? Com a ajuda de bois lá. Quando Deus chamou Gideão, o que ele estava fazendo? Deus chama pessoas ocupadas para deixá-las mais ocupadas ainda. Não! Mas eu trabalho. Aí Deus fala assim: eu quero trabalhador mesmo. Se eu quisesse ficar todo dia, eu chamava o outro. O que Davi estava fazendo? Pastoreando ovelha, matando o leão, matando o urso. E aí você fica reclamando: não, mas eu trabalho de tudo. Eu trabalho de tudo. Mas Deus quer aqueles que trabalham de tudo também. Glória a Deus. Deus não chama ninguém à toa, não, irmão. Deus chama pessoas ocupadas para deixá-las mais ocupadas ainda, para que elas chamem outras pessoas ocupadas. Jesus passou lá no meio do mar, está lá olhando lá, está lá os filhos de Zebedeu lá, consertando a rede. Quando chamou Mateus, o que ele estava fazendo? Estava cobrando impostos, está sendo odiado. Mas Deus chama até aqueles que são odiados, para transformá-los em homens de Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmão. E a gente tem que dar glórias a Deus. Glórias a Deus que Deus está me chamando. Que privilégio! Que privilégio! Trabalhar para o Senhor é muita honra, gente. Enquanto tem pessoas que estão indo para o inferno, você está tendo o privilégio de ser chamado por Deus. Glória a Deus. Você está tendo a alegria de ser chamado por Deus. E ainda vai ficar reclamando: não vou ler a Bíblia. Vai lá na China. Vai lá na China.
para você ver o que acontece lá. Se você fazer uma vida dessa, você é preso, irmão. Você vai para um lugar chamado de centro de doutrinamento, para você aprender a virar ateu. E aqui nós temos a oportunidade de ter a Bíblia, de ler a Bíblia, e a gente não faz isso, de dar exemplo dentro da nossa casa. É vergonhoso, irmão, você ver um muçulmano aos 12 anos de idade saber o Alcorão de cor e salteado, e a gente ali que não carrega a Bíblia, a gente não sabe onde ficam os livros e toma um couro para poder achar um livro. Aí eu estava num congresso na Igreja Batista Barro Preto, tinha uns chineses lá, pastor chinês. Foi a época que assim, eu passei vergonha, porque ele deu um testemunho e falou que estava acontecendo na China, que o pessoal era obrigado a se tornar ateu, senão era torturado e era morto. E eles estão derrubando igrejas lá. E aí o pastor, o presidente lá, falou com a gente: nós vamos levantar um clamor pelos chineses. E o que eu estou falando, pastor chinês, ao pastor chinês. Por que? Nós aqui vamos orar por vocês, porque aqui vocês têm toda a liberdade para poder pregar o Evangelho, para poder louvar a Deus, para poder adorar o Senhor, para poder ler a Bíblia, e vocês não fazem. Meu Deus, E aí, irmão, você acha que Deus não vai cobrar, não? Você lembra daquela história, não sei se você ouviu falar do missionário? Argentina, foi chamada aos 16 anos para poder pregar o Evangelho, para poder fazer missões. Aí, só que ela começou a namorar. Ela disse: não, eu comecei a namorar agora, Deus, eu vou casar. Aí depois que eu casar, eu vou servir ao Senhor. Aí passou um ano, ela casou. E aí, crente é muita força, né? Aí no segundo mês de casamento engravidou. E aí engravidou, o que aconteceu? Oh Deus, eu vou criar meu filho primeiro, não quer tiver uma idade boa e tal. Aí eu vou servir o Senhor. Criou os filhos da filha até os 18 anos. Aí chegou aos 18 anos, a filha começou a namorar. Eu vou esperar, vou encaminhar minha filha para casar. Na hora que ela casar, aí ela vai estar bem situada, aí eu vou sair fazer missões. A filha casou e aconteceu a mesma coisa, engravidou também. Não vou ajudar a criar meu neto. Aí vai criar meu neto, quando criar meu neto, aí eu vou pegar, e aí finalmente, eu só sei que esse processo todo demorou até ela chegar aos 60 anos de idade. Aí quando ela chegou aos 60 anos de idade, Deus bateu na porta da cabeça. Ela abriu e disse: tem um recado de Deus para te dar. Você foi chamado aos 16 anos para servir o Senhor. E você procrastinou todo esse tempo. E por causa disso, mais de 200 mil almas argentinas foram para o inferno. E você vai dar conta de cada uma delas para Deus. E aí o que aconteceu com ela? Mas amado, você acha que Deus não vai cobrar as almas que estão no inferno? Não vai cobrar não? Vai lá em Ezequiel capítulo 33, a partir do verso 18. Vai estar escrito assim: se eu disser ao ímpio, para ele que aquele ímpio morrerá no seu pecado, aquele ímpio vai morrer no seu pecado, e não avisando a você, ao ímpio, acerca do caminho ímpio, para que ele se converta, aquele ímpio morrerá, mas o sangue dele da tua mão requererá. É verdade. Mas se você avisar ao ímpio para que ele se converta do seu caminho, aquele ímpio será salvo e tu livrar-te a tua alma, semelhantemente ao justo, quando eu disser ao justo, e ele morrerá. E o justo se desviar do seu caminho para praticar a injustiça, eu colocarei uma pedra de tropeço para que aquele justo caia e morra. Mas porque não avisaste tu, o sangue dele da tua mão requererei. Mas avisando tu ao justo, para que ele se desvie do caminho ímpio e volte para o caminho do Senhor, aquele justo foi salvo e tu livraste a tua alma. Às vezes a gente fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas qual o exemplo de homem que nós estamos mantendo nos nossos lares? A gente está saindo como diz, ou a gente está acomodando? A gente está se fazendo como Naamã,
Estamos saindo do lugar que limita a nossa visão para mostrar à nossa família que nós temos visão em Cristo Jesus. Você é daquelas pessoas que, não, você é crente de verdade. Eu fico envergonhado pelas outras pessoas, irmão. Quando alguém chega perto de mim e fala assim, você é crente, mas fulano de tal, não é não. Eu fico envergonhado. Eu não fico gloriando por causa disso, não, porque vergonha é puro evangelho. Deus está chamando homens e mulheres que sejam valorosos, que andem conforme a palavra de Deus, e que deem um testemunho verdadeiro, que saia do comodismo, que viva de fé, que persevere, conforme está escrito em Mateus capítulo 10, 22, Marcos capítulo 13, 33. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não está chamando pessoas que recuam. Deus está chamando homens e mulheres que avançam. Deus está te chamando para avançar. Deus está te chamando para que você se posicione, para que Ele possa te usar como um instrumento poderoso para a glória do nome de Deus. Amém? Amém? Continuando, vamos lá no verso 7. Assim disse o rei de Israel, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus capaz de conceder a vida e a morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura motivo para se desentender comigo. Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes e mandou esta mensagem: por que você está rasgando suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que existe profeta em Israel. Aleluia, Aleluia, aleluia. O que acontece, meu amado, quando as pessoas olham para você? Porque no lugar de você colocar a planta dos seus pés, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja em qualquer outro lugar, as pessoas têm de reconhecer como profeta. As pessoas têm de te conhecer como um homem de Deus. Porque às vezes a gente vira crente, agente 007, né? Às vezes nós fazemos isso. Aí ao invés de falar assim, alto e bom som, a paz do Senhor, aí a gente fala o quê? Passeou. Passeou aonde? A paz do Senhor. Não, aqui dentro do banco não. A gente tem que ter alegria, irmãos, de saudar os irmãos com a paz do Senhor. A gente tem que ter essa alegria de saudar a nossa família com a paz do Senhor, nossos filhos com a paz do Senhor. Hoje tem filhos que nem pedem bênção aos pais mais. Hoje tem filhos que não chamam o pai mais de Senhor, a mãe de Senhora. Hoje existem crentes que não chamam Deus de Senhor, mas chamam Ele de você. meu Deus. Gente, eu não tenho coragem de escrever o nome de Deus em letra minúsculo. E aí aparece um e outro e fala assim: olha, não, eu chamo Deus de você porque Ele é meu chegado. Eu tenho intimidade com Ele. Jesus, que é Deus, não chamou Deus de você, chamou de Senhor. Curios, do grego, Senhor. E aí a gente vê as pessoas querendo querer dar a Deus o mesmo tratamento que dá ao Pai, porque o Pai permitiu. Não, eu sou amigo do meu filho. Deus não criou você para ser amigo do seu filho. Deus criou você para ser pai do seu filho. Porque se você quer ser amigo do seu filho, você está se colocando no mesmo patamar. E Deus, Ele não faz isso com a gente. Ele é Senhor. Ele é Deus. Deus não se rebaixa. Meu Deus. E não adianta a gente falar, não, eu tenho intimidade. Não, não tem não. Você acha que tem? Mas não tem não. Começa em casa, irmãos. A nossa igreja começa em casa. Com o nosso exemplo, através das nossas vidas. E Deus, Ele é esse exemplo. E uma coisa que nós vemos aqui em Naamã é que o terceiro passo, o terceiro preço que ele paga é de andar com a pessoa certa, é de buscar a pessoa certa.
Você quer vitória? Mas pergunta o segredo da vitória para o derrotado. Meu Deus. Você quer que o seu casamento conserte, mas você pergunta isso para o divorciado. Como que você pergunta para o derrotado o segredo da vitória? Meu Deus. Você quer que o seu casamento seja abençoado, mas você busca conselho com quem é adúltero. Você quer que a sua família seja abençoada, você quer que seu filho ande no caminho certo, mas você está perguntando para o traficante. Como é que você faz seu filho andar na linha? E onde está o exemplo? Onde que a gente busca o exemplo? Na Bíblia. Vencedor tem que andar com vencedor. E não com derrotado. Para derrotado você dá exemplo de como ser vencedor. Você tem que perguntar para quem é o homem de oração. Ah não, mas o cara é muito enjoado. E eles me chamam de enjoado. Muita gente me chama de enjoado. Muita gente me chama de chato. Muita gente me chama de retrógrado. Muita gente fala que eu sou quadrado. Mas porque os valores meus são os valores que estão na Bíblia. E eu não abro mão. Glória a Deus. Glória. Já teve igreja que falou que eu estava desviando da igreja doutrinariamente, lá porque eu estava expulsando demônio. Meu Deus. Eu estava falando em línguas. Poxa, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Se na Bíblia está escrito lá que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu vou acreditar. Porque está escrito. Por isso que a gente tem que andar de fé em fé. A gente não pode gostar de coisa que está errada nenhuma. Aí a pessoa fala, poxa, mas tem que aliviar um pouquinho, igual eu já trabalhei na rua aí. Aí a pessoa está lá e estaciona no local proibido. Aí estacionou no carro no local proibido. Ah não, eu só vou ali um pouquinho. Mas deixa eu falar com você, você está estacionado aonde? Num local que é o quê? Proibido. Ah não, por que você vai procurar um bandido? O que o bandido faz? O bandido transgride a lei. Quando você está estacionado no local proibido, o que você está fazendo? Então você é um bandido. A gente tem que andar correto, irmão, tem que andar certinho. A gente não pode concordar com aquilo que é errado só porque a maioria está indo atrás, não. Porque a maioria está indo para o inferno, irmãos. Nós temos que andar conforme diz a palavra de Deus. Ah, eu quero ficar bem com os meus colegas, eu quero ficar bem com os irmãos da igreja. Você viu o que aconteceu com Moisés lá nas águas de Meribá? Deus falou com ele assim, fala rocha. E vai sair água para poder alimentar o povo. E o que o povo fez? Ah, que a gente água. Aí ele foi na onda do povo, né? Será que eu vou ter que trazer água para vocês aqui? E bateu 2 vezes. É por isso que o líder não pode ir pela cabeça das ovelhas. O líder não pode ir pela cabeça das ovelhas. Ah, mas é democracia. Democracia. É demo, já não é toda, né? Demônio. Sistema de governo do diabo. Monocrático, teocrático, porque quem governa a igreja é Deus. Se não fosse isso, Deus não tinha levantado pastor. Por que existe pastor na igreja? É para ser usado como instrumento de Deus para orientar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Senão todo mundo era pastor. Por isso que a gente tem que saber o nosso lugar. A gente tem que saber o nosso lugar, irmão. Né? A gente querer, senão daqui uns dias eu vou para a síndrome de Lúcifer. Né? Ah, eu sou belo, o que eu vou fazer? Eu quero ser Deus, né? Você já viu a história de Lúcifer lá? Vai lá em Isaías capítulo 14 e vai lá também em Ezequiel capítulo 28. Você vê a história de Lúcifer lá? Ele quis exaltar o nome dele acima do trono de Deus. O que aconteceu com ele? Saiu do céu. Mas o pior não é isso não. O pior é que o desgraçado, ele ainda levou um terço dos anjos do céu. E assim acontece nas igrejas. As igrejas dividem hoje, porque vem uns com a síndrome de Lúcifer, vai lá e fica buzinando nos ouvidos das ovelhas fracas, que não tem firmeza na palavra, e aí vai com ele. Meu Deus.
É dividir para conquistar. E é isso que Satanás faz, irmão. Você acha que Satanás está contente com vocês aqui? Eles queriam que vocês estivessem em casa assistindo futebol. Hoje é sexta-feira, futebol não é quarta-feira. É queria que vocês estivessem lá, velho. Assistindo televisão. Mas vocês estão aqui buscando o Senhor, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Ouvindo uma mensagem que às vezes é dura, mas é a mensagem dura que limpa a ferida, irmão. Você limpa a sua ferida com o quê? Melzinho? Não, é metiolate, irmão, tem que ser com álcool. Quando eu tomei uma facada nessa perna aqui, ó, lá em Contagem, aí eu fui passar açúcar. A cicatriz aqui, se quiser ver depois, eu mostro. Aí eu fui passar açúcar, sabe o que o médico virou para mim e falou? Açúcar a gente coloca no café, açúcar a gente coloca no suco. Agora, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar sem anestesia. Eu vi minha avó, minha tia, todo pela gripe. Porque eu sofri. Mas por quê? Irresponsabilidade minha. Então, meu irmão, a gente tem que buscar a pessoa certa. A gente tem que andar a pessoa certa. Opa, eu estou com lepra, o que Naamã fez? Ele foi buscar uma mulher, uma menina que conhecia o Senhor. Olha, eu conheço um Deus que pode curar essa lepra. Glória a Deus. Aleluia. Aí você quer buscar o Senhor e vai andar com um crente relaxado. Não, irmão, você tem que andar com um homem de oração. Você tem que andar com um servo de Deus. Você tem que andar com um varão valoroso. Você tem que andar com um discípulo de Cristo. Você tem que andar com quem é exemplo na igreja. Às vezes você tem um pastor dentro da igreja. E aí você não vou dar um pastor. E às vezes o pastor está igual Moisés na guerra com os amalequitas. Está levantando o pastor sozinho. E não tem ninguém para segurar do lado do outro, manter a mão dele erguida para que a igreja saia vencedora. Deus está te chamando para você caminhar junto com o seu pastor. E não para você ser oposição a ele. Porque toda casa dividida, Deus já falou, não prevalece. Nós temos que ser aqueles que são usados por Deus para abençoar aqueles que estão nos abençoando. Homem não cospe no prato que come. Homem tem que ter responsabilidade. Tem que ser homem. Como é que você vai cuspir no prato de quem te abençoou? Quem está te honrando? Você vai fazer isso com Deus vai te mandar você para o inferno, de cabeça para baixo. Até com Deus a gente tem que saber como é que a gente fala. A gente tem que saber como é que a gente fala com Deus. Não pode tratar Deus de qualquer jeito, não, irmão. E aí, vai orar, fica lá sentado. Nem levanta, gente. Existe esse momento que é honra a palavra de Deus. Você vai ter, a menos que o igual fiz aqui agora, o pregador fala assim, não, a gente vai discorrer sobre o texto aqui, então vocês acompanhem aí sentado. Não é você levantar para orar, você ajoelhar para orar, isso não é vergonhoso não, isso é a honra que você está dando para Deus. E a gente está ficando crente relaxado, irmão. E com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Nós temos que andar, a gente tem que saber como que a gente anda com Deus. E a gente tem que andar com as pessoas certas, buscar o Deus verdadeiro e servir ao Deus verdadeiro. Naamã podia procurar os deuses da Síria, mas ele encontrou uma menina que dava testemunho e falou assim: eu conheço o verdadeiro Deus. E eu conheço um homem que serve ao Deus verdadeiro. E esse homem vai te curar da lepra.
O que Naamã fez? Naamã chegou e foi. Por isso, irmãos, que a gente tem que ser tratado por Deus e aceitar o tratamento de Deus. Às vezes a gente fica pulando de galho em galho, a gente arruma, estou com problema naquela igreja lá, não, vou sair daqui e não resolvo lá não. Aí eu vou para outra igreja, eu fiquei sabendo que o ministério novo ali, ninguém me conhece, não sabe como é que eu sou carne de pescoço, eu vou lá, eu vou para lá. E aí você não resolveu o problema aqui. Já foi muitas vezes. Quando eu estava pastoreando, chegava lá meu irmão, mas pastor, eu gostei muito da igreja aqui, eu queria que você viesse para cá, beleza, não está sentado na cartinha de recomendação. Não tem muito certo com o pastor lá, não. Então você vai conversar com ele, vai pedir perdão dele, e eu só aceito você aqui se você vier abençoado por ele. Sabe por quê? Porque senão a maldição que você deixou lá, você vai trazer para cá também. Meu Deus. No mundo espiritual não tem um peso violento. Você acha que não, mas tem. Se não resolver o problema lá, você traz maldição para um lugar que está indo bom, que está indo bem, onde tem pessoas de bem, você chega lá e faz o inferno. E aí quando morre, nem Satanás te aceita. Ele deixa você do lado de fora do inferno, te entrega um cara de brasa e fala assim, faz o seu inferno aí. Porque aqui já basta um demônio. Você acha que o diabo é concorrente? Deus quer te usar para você ser instrumento nas mãos dele. Agora Satanás ele usa para roubar, matar e destruir. Nós temos que ser homens. E homens de Deus andam conforme a palavra de Deus. Existe, amado, uma coisa que eu vejo que é poderoso. Naamã era general do exército assírio. Ele comandava o exército assírio. E sendo poderoso do jeito que ele era. E aqui eu vejo um negócio poderoso nesse texto, sabe o que é? Que ele não saiu da Síria sem pedir autorização ao rei. Meu Deus. Sabe o que é isso, irmão? Princípio de autoridade. É você ter alguém que é autoridade sobre a sua vida e você se submete a essa autoridade. Meu Deus. Você não é escravo daquela pessoa, você se submete a essa autoridade. Meu irmão, sabe quem vai ser um bom líder? Aquele que um dia foi um bom liderado. Aquela pessoa que não deu trabalho, mas foi um cooperador e não um concorrente. Essa pessoa vai ser um bom líder. E tudo quanto ele fizer, Deus vai fazer. Deus vai abençoar. Ele vai prosperar. Sabe por quê? Porque ele foi obediente à palavra. Que é o quarto ponto. É o preço da obediência que nós temos que pagar. Nós temos que pagar o preço da obediência. E aí continue comigo no texto aí. Para vocês verem, olha, verso 10. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber, me invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Senhor ia mover a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora ali furioso, foi embora rebelde, nervoso, com a palavra do profeta. E assim acontece com a gente, irmão. A reação de Naamã, ela é muitas vezes como a nossa. Às vezes o pastor chega para você e fala: pastor, estou com esse problema, aí ele vai falar assim: meu filho, vamos orar. Mas orar? Não, vamos orar. Leia a Bíblia, leia o texto tal. Você chega em casa e nem lê o texto. Ele manda um devocional, você nem vê o devocional. Ele te dá um conselho, você fala: pelo amor de Deus, poderia me dar um conselho diferente. Às vezes nós temos essa reação, a gente pede a Deus para Deus, Deus me dá paciência. Você acha que Deus vai te dar paciência? Deus vai te dar a oportunidade para você exercer paciência. Aí o pessoal fala assim: nossa, então não quer não. Deus vai colocar do seu lado um cara enjoado, um cara chato, sabe para quê? Para exercer sua paciência, exercitar sua paciência.
Deus não dá nada para ninguém beijado, não, irmãos. Deus faz você aprender com a situação. Ah, Deus, eu quero ser rico. Você acha que Deus vai te dar riqueza? Deus vai te dar trabalho. Para quê? Para você aprender. Aqui é economizar. Sabe para quê? Para quê? Para você ter uma independência financeira. Deus vai te dar inteligência para você estudar e saber aplicar o seu dinheiro. Deus não existe para fazer da gente para ser o nosso escravo, não, irmão. Sabe como é que a prosperidade que Deus nos dá? É a ausência da necessidade. E mesmo assim, para que você tenha ausência da necessidade, meu irmão, você tem que saber que na Bíblia tem mais de 6.735 promessas, mas cada uma delas é condicional. E a principal delas está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, então as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, tem que ter tua parte. A gente quer tudo de mão beijada. Deus não vai te dar nada de mão beijada. E outro detalhe, irmão, que você vê nesse texto, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Glória. Naamã ficou bravo. Não, mas eu queria que Deus, profeta, viesse aqui e fizesse cair os raios, relâmpagos, e pá, e aí eu viesse posturar. E o que o profeta Eliseu mandou ele fazer? Não, vai lá derrubar 7 vezes. E ele ficou nervoso, ele foi embora furioso. Às vezes você está sentado no banco e você está furioso. Você está nervoso. Não, por que estou escutando isso aqui? Isso aqui não serve para mim. Eu não estou sendo alimentado. Eu já ouvi muito essa coisa. Mas a gente não é alimentado, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente só quer comida fácil. Fast food. Mas a Bíblia fala que a gente tem que pagar um preço. E não é fácil. Deus não quer que você seja filhote, Deus não quer que seja criança, igual Paulo falou para o pessoal de Gálatas. Poxa vida, já era você estar comendo feijoada. Eu tenho que dar leitinho para vocês todo dia. Pelo amor de Deus, qualquer tipo de doutrina que vem aqui, você sai seguindo. Sabe por quê, irmãos? Falta base. O crente nunca leu a Bíblia, irmão. Nunca leu a Bíblia toda. Estou lendo pela 9ª vez. E agora é com a Bíblia de estudo, que é a Bíblia genérica. Custei achar essa Bíblia. E é versículo, meu caderno é dessa grossura aqui. Graças a Deus já estou no livro, terminando o livro de Números. Escrevendo. Isso é nada mais, nada menos, é minha obrigação que nada demais. E é isso que todos nós devemos estar fazendo, irmão. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, e ele vai colocar do seu lado, sabe quem? Mateu, que é catedrático. O cara, ele formou no superior, depois ele fez pós-graduação, depois ele fez mestrado, doutorado, PhD, para poder desestabilizar a sua fé. E satanistas são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Se você acha que o diabo não entra na igreja, não, irmão? Ele senta no banco da frente. E ele serve de guia para o satanista que entra dentro daquela igreja, que está sendo bênção naquela comunidade, para poder fechar as portas daquela igreja. E a gente não está vigiando. Por isso que Satanás ele anda até redor, bramando e rugindo como? Ele não é o leão, mas ele ruge como? Sabe para quê? Para enganar, para ludibriar, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E a gente erra porque nós não obedecemos, irmãos. E aí cometemos o mesmo pecado que Saul cometeu lá em 1 Samuel capítulo 15. Só o sacerdote podia oferecer o sacrifício, mas ele começou a ver o povo dispersar. Ah não, o povo está dormindo, o povo está dispersando. Não, vou fazer o sacrifício aqui. Não, vem cá, eu vou ser o sacerdote, eu vou fazer o sacrifício. Aí Samuel chega, e aí o sacrifício está feito. Mas peraí, Saul, você não sabe que é só o sacerdote que pode fazer o sacrifício? Ah, mas o povo está dispersando. O
que é mais importante? Você obedecer a Deus ou obedecer ao povo? O que é mais importante, Samuel? É mais importante obedecer do que sacrificar. Porque o pecado de rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. E por causa disso, Deus te abandonou. E Samuel virou as costas. Na hora que Samuel virou as costas, Saul segurou no manto de Samuel e aí rasgou. Aí Samuel virou para ele e falou assim: como rasgou esse manto, foi rasgado o reino diante de ti. E Deus escolheu alguém melhor do que você. Gente, pelo amor de Deus, se eu ouvisse de algum servo de Deus, pelo amor de Deus, Deus fala um negócio desse comigo, eu não quero nem mais viver. Não quero, não. Eu vou escolher alguém melhor que você. Você lembra o texto lá quando Jacó enganou o pai, Isaac, e aí que o Isaac abençoou Jacó no lugar de Saul, e aí Saul vira para o pai e fala assim: pô, pai, não tem nenhuma bênção para mim não. Então você, o que eu tinha que dar, eu dei para Jacó. Não tem mais bênção nenhuma para você, e você vai ser o seu filho certo do teu irmão. A palavra de Deus fala que Esaú, ele saiu chorando amargamente, aquele choro desesperado. Imagina isso. Aí você fala: não, mas hoje nós vivemos na época da graça. Ô meu irmão, na época da graça acontece a mesma coisa. Se não houver arrependimento, confissão de pecados, a pessoa não é perdoada, não é abençoada. 1 João capítulo 1, verso 9. Se, a condicional, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas para que Ele nos perdoe de toda injustiça, o que nós temos que fazer? Arrepender e confessar. Lá em Provérbios já fala: aquele que confessa e deixa será abençoado, e alcançará misericórdia. Então, meu querido, nós temos que entender o que diz a palavra de Deus. E aqui nesse texto a gente vê algo poderoso também. Verso 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito algo tão difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele só diz para o Senhor se lavar e ser purificado. A gente tem que andar com pessoas equilibradas. Não tem que andar com quem é rebelde, não. A gente tem que andar com quem é obediente. Ovelha anda com ovelha. Ovelha não anda com lobo, não. Se a ovelha andar com lobo, o que vai acontecer com a ovelha? Morrer. Vai morrer, vai ser devorado. A gente tem que andar com quem é exemplo, irmão. Isso está na Bíblia. Você tem que andar com quem é exemplo. Exemplo de homem. Exemplo de honestidade. Não é com quem é espertinho, não. Gente, eu mais me irritava quando chegava alguém da igreja lá e falava assim: fulano está aí. Fulano é o quê? Ele é presidente da Câmara dos Vereadores. Eu mas beleza. Mas não, se eu tiver que apresentar ele, eu tenho que apresentar o faxineiro também. Porque aqui é todo mundo igual. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. E aí fica batalhado comigo, e queria voar na minha jugular e beber o meu sangue. Mas eu não estou nem aí. Eu tenho que dar honra a quem honra. E se ele quiser honra, que se converta. Que se converta. A gente tem que ser obediente. Finalmente, para a gente estar encerrando, irmãos, a gente tem que pagar o preço de ser grato. A coisa mais fantástica, a coisa que eu amo, é quando acontece na igreja, quando alguém me dá um testemunho que Deus fez na vida dele. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a igreja edifica a própria igreja. E mostra que a gente não é mal agradecido. Mas, meu Deus, obrigado por me curar. Ó Deus, Deus me deu um emprego. A Deus me abençoou. A Deus me fortaleceu. A Deus renovou minhas forças.
Nós temos que ser agradecidos, porque Jesus, Ele já pagou o preço da conquista. Nós temos que tomar posse da bênção, da salvação. Às vezes, o que a gente quer fazer? A gente que tem o testamento nas mãos, mas não vai lá tomar posse. Eu sei que eu sou salvo. Você confessou Jesus, mas você tomou posse da salvação? Você tomou posse da bênção? A gente tem que viver conforme diz a palavra de Deus. Sair do nosso comodismo e agir como servos, agir como homens, para que Deus nos use poderosamente para a glória do nome de Deus. Às vezes eu olho assim para a vida de Salomão. Eu falo assim, poxa, Salomão foi uma pessoa que pediu a coisa certa a Deus. Ele pediu sabedoria. A gente age tanto assim, de forma errada, sem pensar, e depois a gente paga a consequência desses nossos atos lá na frente. Uma palavra que você fala é como um tiro, não tem como você parar. Não tem como. Por isso a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Deus dá sabedoria para poder agir, dá sabedoria para falar. Quando estou falando com os irmãos aqui, eu peço a Deus, Deus me dá sabedoria. Por que a gente precisa de sabedoria? A gente precisa de sabedoria para poder falar com a pessoa, a gente precisa de sabedoria para escutar quem está falando com a gente. Porque senão a gente leva para o lado pessoal. Pastor, eu não poderia estar usando isso aqui. Ou senão a gente pensa assim, não, é sempre para o outro. Não, fulano podia estar aqui para escutar isso, né? Se você está aqui é porque essa mensagem é para você. Então peça a Deus, Deus, em nome de Jesus, abre meus ouvidos para que eu possa entender a tua palavra, porque eu creio que eu não ouvi. Transforma a minha mente. Aí você fala, poxa, Senhor, não era essa palavra que eu queria ouvir. Mas Deus te fala, é essa palavra que eu tenho para você. Porque é a palavra que Deus nos dá é que vai transformar as nossas vidas. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, Deus está te chamando essa noite, está me chamando também, para nós nos posicionarmos como homem. Porque o mundo que está aí fora está querendo nos engolir, está querendo nos destruir. E nós temos que ser exemplo nessa terra, para que as pessoas sejam transformadas e alcançadas pelo Evangelho. Seja grato pela vida que você tem. Às vezes a gente sempre querendo mais, querendo mais. Aí Deus fala assim, olha, você tem que se contentar com o que você tem. E dar valor para que eu possa te valorizar, para que eu possa te abençoar. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Deus. No seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos nessa noite por tudo que o Senhor fez, ó Deus, em nossas vidas, Pai. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da Sua palavra e não apenas ouvintes. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem levantado varões, ó Deus, para Ti, como homens nesta terra, Pai, porque, ó Deus, o mundo está querendo acabar com a figura masculina, Senhor. Está querendo acabar com a figura do homem. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos nos sujeitando àquilo que o mundo, as ideologias que o mundo tem pregado para nós. Livra-nos, ó Deus, de nós, ó Deus, aborrecer, de nós ofender o Senhor, escutando o mundo ou vivendo para o mundo. Ajuda-nos a ser homens honrados e valorosos. Levante nessa igreja mais homens que amam segundo a Tua palavra, que vivam segundo a Tua palavra, Senhor, para que esses homens fiéis transmitem a Tua palavra a outros homens fiéis, e assim gere uma igreja, Senhor, com base na Tua palavra, que viva para a glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, os líderes dessa igreja, o pastor dessa igreja, a missionária dessa igreja, Senhor. Abençoe, Senhor. Que eles sejam os anjos do Senhor nessa igreja, que
que sejam usados poderosamente para a glória do Teu nome, Senhor. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço aos irmãos, eu agradeço a igreja pela oportunidade, agradeço aos irmãos e à igreja pela recepção que vocês nos deram. Hoje está sendo a minha despedida dessa igreja de Ouro Branco, né? Nós estamos indo embora, Deus nos chamou para outro lugar, e eu gostaria mesmo, em nome de Jesus, também, minha esposa também pede para que eu esteja agradecendo os irmãos, né? Isso aí já estava planejado desde o início do ano, né? Que a gente ia embora depois que eu aposentasse, e graças a Deus chegou esse tempo, e por isso eu quero agradecer ao pastor Coutinho, ao missionário Eval, aos irmãos que nos acolheram, muito obrigado, que Deus lhes pague, né? Quando eu cheguei, eu falei, nossa, chegou o lugar. E a minha crise ministerial, irmão, sempre foi porque sempre pentecostal, né? E por 18 anos eu trabalhei em igrejas tradicionais. E sempre lutei. Foi sempre minha crise, não lutei, sempre foi minha crise ministerial. E aí Deus finalmente me trouxe para cá. E aqui eu falei assim, achei meu lugar, né? Eu sempre gostei de fogo. Aleluia. E eu quero agradecer muito aos irmãos, né, pela honra, por esse privilégio de eu estar aqui com os irmãos e de ser usado por Deus para ter trazido essa mensagem aos irmãos. Amém? Deus abençoe muito os irmãos, Deus abençoe essa igreja poderosamente. Vocês têm potencial, gente. Não é só para ganhar esse bairro, mas para ganhar o branco. Trabalhe. E Deus vai usá-los poderosamente. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe os pastores dessa igreja. Em